Olá, olá, boas-vindas de volta aqui ao canal Uma Questão de Narrativa. Eu sou a Nix e hoje eu vou falar sobre um tema que é bem importante aqui para o canal, que é uma extensão dos subtópicos da ecoficção que eu já apresentei em alguns vídeos anteriores. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo, outro vai ser no final do vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre isso, quiser voltar e conhecer os temas que eu apresentei antes desse, já fica o convite. E eu aproveito também para reforçar o convite para caso você ainda não assine o canal, não tenha ligado as notificações, ou já quiser deixar o seu like se esses temas te interessam, já fica aqui. Bom, o tema que eu vou focar hoje é uma outra subdivisão, um subgênero das econarrativas, que eu inclusive aprendi, fiquei sabendo muito recentemente. Eu venho fazendo essa pesquisa das econarrativas há um pouco mais de um ano, creio eu, né? Já tinha feito com outros termos, procurado de outros formatos, mais propriamente dentro desse termo de ecoficção, solarpunk, que eu já apresentei no vídeo anterior, faz mais ou menos esse período. E eu tenho acompanhado alguns blogs, antologias e afins a respeito disso. E, inclusive, esse é um termo mais recente, e até a fundadora de um dos blogs e pesquisas, que é a Mary, não vou falar o nome dela errado, Woodbury, também encontrou ele como uma novidade, que é o Hope Punk, de esperança mesmo. E dentro desses subgêneros do punk tem tudo uma questão de contestação, né, da ordem social, muito ligado à lógica de tecnologia, né? Então tem o cyber, tem o Steam, e aí o solarpunk ele ficou muito para um lado de tecnologia das energias que são renováveis, né, e de utilização de recursos dessa forma. E aí falaram também do ecopunk, que seria uma alternativa que talvez não seja tão focado na questão da tecnologia, mas um pouco no modo de vida das pessoas ser mais ecológico e mais consciência do meio ambiente e afins. Eu ainda não cheguei a realmente encontrar um material que tenha sido denominado ecopunk, tirando as próprias narrativas dela e algumas pessoas que se consideram ficção ecológica, mas diferente do solarpunk, que tem várias antologias com esse nome e hashtags e afins de construção de universo solarpunk, é um termo que é um pouquinho menos utilizado, e as pessoas comentam que geralmente ele abrange um pouco mais do que o solarpunk, mas aí as pessoas podem especificar, né, com o solar. Que já foi chamado também de greenpunk, mas não é um termo muito adotado. Eu não gosto muito de ficar adentrando nomes e subnomes e subgêneros, porque eu acho que já é um estudo mais minucioso, é complicado ficar fazendo uma explicação sobre isso, e também não sinto que eu domino tão a fundo para poder falar, mas de fato a maioria dos materiais que eu encontro parece que ainda é uma coisa que está sendo definida em muitos aspectos. Mas o Hope Punk eu achei uma proposta muito interessante, porque ele traz uma outra visão de mundo que não é tão focada em só como a gente utiliza os recursos ou como que a energia chega até nós e afins, mas da visão mesmo que a narrativa traz, né, do que ela está propondo em termos de reflexão e de como ela nos faz sentir conforme a gente acompanha ela. E eu achei muito legal essa proposta, porque eu sinto que quando a gente fala de novas narrativas para uma transição, quando a gente está falando de uma terra em regeneração, eu entendo muito que não tem a ver apenas com a questão material da coisa. Porque quando a gente fala que vai adquirir energias, eu acredito que eu tenha falado isso no vídeo anterior também, algo nessa linha. Quando você vai trabalhar com energias renováveis, existe uma lógica de você receber essa energia de uma maneira diferente. Então, a minha fonte de luz, ela não vem de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica, ou enfim, ela vem de um parque solar. Só que esse parque solar também precisou de recursos para ser construído, né? Ele está ocupando uma terra muito grande, então devia ter uma biodiversidade lá que foi, sei lá, o que aconteceu com ela para aquilo que está lá. Como que essas placas foram fabricadas? Quem que estava lá antes dessa fábrica chegar? Como é que ela chega até a cidade? Ela tá na mesma região que eu tô ou ela vem de outra região do país? Tudo isso interfere, tudo isso é recurso. Então, quando a gente está falando sobre uma modificação real, né, uma transformação real, envolve muito mais do que a gente simplesmente manter a mesma lógica de comércio e consumo e só mudar o produto que está lá. Então, existe uma questão por trás disso, que é o comportamento humano.
e ao entendimento das pessoas a respeito disso. Então eu acredito que quando a gente fala de ficção ecológica, né, vem uma consciência por trás disso da pessoa se preocupar mesmo de onde essa energia vem, de onde o recurso vem, se ela está gerando lixo ou não, e não somente continuar terceirizando essas coisas, só que de uma maneira que se apresente um pouco mais sustentável do que a anterior. Até porque a gente não tem mais terra para isso, assim, isso podia ser legal há muitos anos atrás. Mas eu acho que, acima de tudo, a mudança, não da narrativa em si, tá? Eu também ainda gosto e gostaria de continuar lendo romance ou drama, ou assistir comédias, ou enfim. Eu acho que a construção de personagens profundos e uma curva dramática bem desenhada, ela funciona ainda em todos os sistemas. A questão é do que a gente está falando. Eu já tinha lido um artigo, alguns meses atrás, que me chamou a atenção, falando dos nossos novos heróis e as mudanças de perspectiva com relação a uns 10 anos atrás, onde estava fazendo muito sucesso séries como Sopranos e Breaking Bad e acho que Walking Dead, enfim, não vou lembrar exatamente as datas, e não necessariamente que foi exatos 10 anos atrás, mas era mais ou menos essa lógica desse anti-herói que cometia certos crimes ou que estava desse lado supostamente antiético, mas que ele era aceito e um personagem empático que gerava não só uma empatia das pessoas entenderem a humanidade que tem nele, mas uma identificação, e isso fazia com que as pessoas entendessem, né, essa lógica de mundo como algo plausível e talvez aceitável e tudo mais. E assim, não é um julgamento de moral sobre cada coisa individualmente, muitas dessas séries eu basicamente não acompanhei, e de maneira nenhuma eu venho aqui fazer algum julgamento sobre técnica, porque não é o objetivo do canal e nem o meu, como também eu acredito puramente na possibilidade de uma excelente construção narrativa que seja muito bem desenhada, que tenha personagens fortes, que os diálogos sejam legais, que a história seja super bem desenhada, mas que a história seja ruim no sentido da mensagem que ela passa, das reflexões que ela propõe. Enfim, eu não tô querendo fazer um julgamento de censura aqui. O sentido de ruim que eu digo é de simplesmente reforçar um pensamento que já foi falado várias vezes, ou de não ser original, ou de uma série de outras questões que estão por trás, e mesmo assim ela ser muito bem construída. É possível. E pode ter seu mérito também. Mas já que aqui a gente está discutindo as narrativas com uma proposta do mundo que está em transição, eu vejo que é importante que elas passem mensagens um pouco diferentes daquelas que vinham sendo passadas num mundo que essa transição não estava tão clara, ou na qual ele vinha de grandes empresas e olhares institucionais que queriam reforçar certas mensagens que hoje em dia muita gente já não se conecta mais. E atualmente, representações de séries que mostram esse lado punk são animações como, por exemplo, o Steven Universe, que quebra diversos paradigmas para quem já assistiu, a partir da dinâmica das gems, das suas fusões, do menino Steven, do como a gente olha para o planeta Terra e as nossas relações. E faz tudo isso de uma maneira, apesar de muito firme, né, assim, ela não tá super disfarçada e de uma maneira velada, mas muito suave, assim, e muito sensível. E para quem não gosta muito desse tipo de obra, a gente tem também iniciativas como o The Good Place, que é uma série de comédia que trabalha com princípios da filosofia e que tem esse olhar moral da importância, digamos assim, do bem, né, de a pessoa ser uma pessoa que não usufrui de coisas que não foram entregues para ela e do qual ela vai tirar proveito individualmente, mesmo com adversidades. Não é aquela história do foram felizes para sempre, não é algo para quem dá tudo certo para a pessoa, não é uma versão poliana de mundo. Nenhuma dessas narrativas é assim. Porque existe uma outra denominação que eu encontrei num artigo muito legal, que eu vou deixar o link aqui embaixo, mas está em inglês, que é o Noble Bright. E aí sim seria uma narrativa na qual o protagonista, por ser nobre, né, não só de origem, mas assim, porque ele é uma pessoa do bem e ele tá sempre bem acompanhado e as intenções dele são positivas, então o bem vence o mal. E eu acho que o punk é algo além disso, é você acreditar
que existe a possibilidade das coisas melhorarem, mesmo que não seja agora, mesmo que não seja pra você, mesmo que não seja da maneira como você imaginou, não vai ter o pote de ouro no fim do arco-íris. Mas talvez isso não signifique que tá tudo acabado e a gente pode, então, desistir de tentar ser legal, porque não vale a pena. E eu acho que também tem um princípio muito legal que ele comenta nesse texto, que é, há alguns anos atrás, né, uma década ou 2 décadas atrás, a gente vivia numa sociedade que tinha certos valores positivos, religiosos e afins. Então, você contestar isso e dizer que talvez você simplesmente seguir com as regras que te são apresentadas não vai fazer você ter uma recompensa no final do caminho, e que, na verdade, a gente estava destruindo tudo, chegando num mundo apocalíptico, era uma coisa bastante contestadora e que fazia sentido de você colocar para as pessoas refletirem. Mas hoje em dia, como a gente já está, obviamente, num mundo mais caótico e a gente já passou por essas nuances, você trazer esse lado um pouco mais esperançoso e questionar esse olhar do é negativo, então vamos se aproveitar disso, seria mais contestador do que aquilo, né, e mais essência punk. Então, sim, pode ser que as pessoas não se identifiquem puramente com esse gênero, mas eu acho que é importante a gente entender a nuance que ele tem e a proposta que ele traz. É isso por enquanto, e eu vou deixar vários desses links por aqui, também vou escrever um texto no meu Medium, e volto logo mais com novidades ou novos gêneros punk. Valeu, até mais!